Eu sou o Eric Sotero, tenho 24 anos e nascido e criado aqui na cidade de São Paulo, capital. Uma história para contar, até o caminho do mar. É o nome da sua história? Isso. O mar, você gosta do mar? Eu sou apaixonado pelo mar. É lindo, né? É incrível. E como que é essa história do caminho do mar? Como é que foi para você descobrir que gosta desse caminho? Olha, eu faço uma alusão de caminho ao mar porque eu considero que a gente encontrar o nosso propósito de vida é a gente realmente enxergar a vida como um mar de possibilidades. Então, por isso que eu costumo falar sobre essa questão, porque quando a gente entende o porquê de nós estarmos aqui, a gente enxerga assim a vida como de uma outra forma, que traz uma certa profundidade, que traz assim a calmaria do mar, mas não somente, porque o mar ele não é sempre calmo. Então, por isso que eu gosto de falar que é o meu caminho até o mar, porque é um caminho que tem uma areia fina, mas também pode ter pedras, a gente tem que tomar cuidado. Então, é por isso que eu falo dessa forma sobre como eu tenho me encontrado no meu propósito de vida. Nossa, você leva bastante para o lado artístico, poético. Você gosta de poesia? Eu adoro. Há muitos anos atrás, quando eu ainda tinha receio de escrever músicas para mostrar para as pessoas, eu comecei escrevendo pequenas poesias. E aí dessas poesias saíam alguns versos de músicas, só que eu não mostrava para as pessoas. Então assim, as poesias eu fui perdendo com o tempo. Aí o que eu havia feito, eu consegui escrever algumas músicas que são as músicas que eu canto hoje. Então você, assim, foi construindo isso no silêncio. Isso, exatamente. E até no anonimato, até mesmo no pequeno nicho social, ali, núcleo social, você foi construindo o artista que foi florescendo. Isso foi um processo muito interior, muito interno, porque assim, eu não vou mentir, eu não era um bom cantor, não era afinado, não nasci com talento, eu era bem desafinado, então eu sempre ouvia das pessoas, olha, você não canta bem, você não acha que você tem que procurar uma outra coisa que você faça melhor? Porque eu sempre fui bom em diversas coisas, sempre que eu me coloquei à frente de fazer alguma coisa que eu gostasse, eu sempre me dei muito bem. Só que o canto, eu cantava muito ruinzinho, então o pessoal falava bastante e eu comecei a acreditar. E a partir desse ponto que eu comecei a acreditar no que as pessoas falavam, eu comecei a me fechar numa bolha que eu não conseguia expor o que eu sentia, eu não conseguia mostrar para as pessoas o que eu estava trabalhando, porque eu pensava nessa questão das pessoas reagirem de uma forma negativa. E aí eu fui me deixando cada vez mais dentro desse meu próprio universo. Entendi. Sempre essa questão da aceitação acaba se tornando um ponto crucial, até de acolhimento, de saber assim, quem vai me apoiar ou quem acredita Sim. em mim, algo assim? Sim, tudo que eu faço na música fala muito sobre como eu vivo, sobre como eu vejo as pessoas que eu amo, como eu vejo as pessoas que eu me relaciono. Então, por ser algo tão pessoal, eu sempre tive esse receio também de ter uma opinião negativa sobre algo que eu estava me derramando sobre. Então eu pensava, nossa, eu tô falando tão bem desse sentimento que eu tô sentindo, mas e se na hora que eu for cantar, todo mundo falar, nossa, que música chata? Então eu carregava muito disso comigo. Mas você acabou que em algum momento isso ficou para trás? Então, eu passei... Ou tá ficando aos poucos? Tá ficando, eu passei por um processo esse ano que eu estive estudando canto e percussão e eu conheci pessoas assim maravilhosas, meus professores Adonai, Dan da Costa, foram pessoas assim que foram excepcionais nesse processo, porque eles me trouxeram esse acolhimento que eu precisava e eles me mostraram que esse era um caminho que eu tinha que seguir. O Adonai, ele era mais, sabe aquele passarinho que joga o filho do ninho? Sim. Pra ele aprender a voar? Esse meu professor, ele era dessa forma, a Dandá já era muito mais acolhedora e
ambos me mostraram que estava tudo bem, que era o caminho que eu tinha que seguir e que eu não precisava mais ficar preso nisso, ficar tão recluso, esconder das pessoas o que eu gosto de fazer. Quer dizer, além deles darem a técnica, porque acredito que eles trabalhavam essa parte, eles também serviram como apoiadores, Sim, acolhedores sem dúvidas. e, sobretudo, acreditaram na sua força e no seu talento. Sim, desde o primeiro momento no curso eu me senti extremamente acolhido, então isso foi muito importante. E eles sempre tentaram me colocar numa posição de... Porque eu sempre deixei claro para eles que eu queria me profissionalizar nisso, mas que eu ainda estava muito inseguro. Então eles me pegavam e colocavam à frente de algumas apresentações que teriam na escola. Eles falavam, olha, hoje você quer tocar? Vai lá, toca mais no cantinho. Depois eu fui avançando até eu chegar ao ponto de que eu apresentei 4 canções inéditas que eu nunca tinha cantado pra ninguém. Eu cantei em uma das nossas amostras culturais e foi um momento assim incrível, porque foi a primeira vez que eu consegui cantar para uma quantidade de pessoas que fosse maior do que 3. Então, assim, tinham muitas pessoas, eu acho que deviam ter numa faixa de mais ou menos umas 100 pessoas por aí. A gente vai começar com uma música que se chama Champanhe de Pêssego. Enquanto as almas dialogam sobre os corpos nus, a gente dança
letras que eu te E foi um momento, assim, de êxtase pra mim. Eu fiquei me sentindo incrível, porque as pessoas gostaram da música, as pessoas conseguiram sentir a mensagem que eu queria passar. E todo o feedback que eu recebi, o quanto eu fui abraçado pelas pessoas nesse momento, me trouxe realmente o entendimento de que é isso o que eu preciso fazer para eu me sentir vivo. Nossa, que lindo, né, esse relato, porque partiu de uma experiência, é uma experiência porque, assim, é uma experiência realmente real, eu quero dizer, no sentido de ir encarar o público, se expressar, se expor, quer dizer, você colocou sua alma no palco e poderia ter rejeição, mas você, a sua plenitude, que encontrou a expressão da sua alma nesse momento do canto ali, nessa apresentação. Sim, foi assim um processo que eu tive que buscar uma coragem que até então eu não tinha tido. Tem uma música da Lineker que eu amo que chama Psyll, e tem uma frase dela que fala assim: descascou o medo para caber coragem. Mas naquele momento ali, eu me senti um leão. Falei, eu tenho que lutar contra isso agora, porque se eu não fizer isso agora, eu vou ficar me prendendo por muito mais tempo. E eu não aguento mais me sentir preso. Então, eu tive que lutar contra isso interiormente e consegui. E foi incrível. Parabéns! Muito obrigado. Muito, muito legal você contar isso, assim, você trazer isso de uma forma tão verdadeira, então a gente percebe pelos seus olhos a verdade desse momento, o quanto isso marcou e o quanto acho que ali foi até um start, um ponto de partida onde você falou, não, agora é isso que eu quero fazer. Sim. E tá buscando isso e faz parte da existência humana, as experiências para você tomar decisões e seguir em frente e quem sabe aí daqui a um tempo tá muito mais estruturado até emocionalmente para lidar com isso, porque também não é fácil você saber que você se descobriu um artista e como é que vive, como é que vai ser daqui em diante. Acho que tem essa questão também, né? Sim, com certeza, porque a partir do momento que a gente se entende, aí é exatamente o ponto de partida, e esse ponto de partida é onde eu parei e me perguntei, tá, mas e agora? Eu já entendi, mas agora o que eu faço? Para onde eu vou? Como vou? Com quem? Então, assim, eu estive passando por um processo, desde o ano passado até agora, que foi o seguinte: eu tinha na minha vida muitas pessoas que não estavam com esse mesmo pensamento que eu, de seguir alguma coisa, de evoluir a mente, e eu frequentava ambientes que, assim, também não me traziam essa necessidade de evoluir. Então, eu precisei achar uma forma de fugir disso, porque eu sou muito apegado às pessoas, eu sou muito apegado às minhas amizades, à minha família, eu sou extremamente afetivo. Então, para mim, é muito difícil eu tirar alguém da minha vida, é muito difícil eu fazer essa quebra. E aí, eu tava num ponto da minha vida, no ano passado, que eu me peguei nesse lugar de não saber para onde ir, não saber o que fazer, e eu comecei a surtar. Falei, eu preciso encontrar uma forma de acabar com isso. E aí começou realmente essa minha jornada que eu cheguei até hoje. Por quê? Eu pensei, se eu não consigo sair dos lugares que eu tô, se eu não consigo procurar outras pessoas que agreguem, eu tenho que fazer uma ruptura. E eu tive uma oportunidade de ir morar no interior, tava com a cabeça muito cheia, porque realmente quando a gente vai passar por esse processo da gente se entender, é muita coisa ao mesmo tempo.
Então, eu recebi uma proposta para ir morar uns meses no interior. Fui morar numa cidadezinha próxima a Campinas. E lá eu passei aproximadamente uns 9 meses. Fiquei estudando música, fiquei estudando várias coisas assim que eu tinha uma certa afetividade. Eu pensei, agora que eu tô aqui, tô mais calmo, tranquilo, não tenho acesso aos lugares que eu tinha antes, eu posso começar a formar uma nova personalidade de acordo com o que eu realmente gosto, de acordo com o que eu realmente sou. E aí tudo começou a mudar. Aí eu comecei a entender o que eu era, para onde eu queria ir. E aí passei uns meses na Bahia também. Fui viajar na virada do ano passado para esse ano. E aí esse tempo que eu fiquei lá, eu tive contato com diversas pessoas que já estavam há muitos anos trabalhando com arte. E foi um momento também crucial essa viagem, porque esse contato que eu tive com essas pessoas me deu assim uma vontade gigantesca de eu fazer parte daquele movimento também, que é viver da arte. Então eu passei por um processo que vem desde o ano passado para eu chegar até agora e agora começar a criar essa confiança e me sentir bem, me sentir tranquilo fazendo o que eu realmente gosto. Então assim, tem essa questão mesmo da gente parar e pensar, nossa, para onde eu vou? Como eu vou? Com quem? Será que vão me apoiar? E assim, eu fiz um show agora em novembro e tinham diversos amigos, tinham diversas pessoas que trabalhavam comigo, tinham diversas pessoas da minha família. Então assim, eu enxerguei que realmente as pessoas elas estão começando a confiar e acreditar no meu trabalho. Então eu não sei aonde eu vou chegar, tô tentando encontrar como, mas assim, eu tô extremamente tranquilo quanto a isso e sinto agora que eu tô no caminho certo e acho que isso tá me tranquilizando. Nossa, porque realmente é um passo, porque você foi pro interior, foi estudar, depois você foi para um celeiro da arte, que é a Bahia, né, onde produz inúmeros compositores, nem precisa falar os nomes aqui, porque a lista é enorme. Sim. Mas o Brasil, a Bahia exporta para o país, para o mundo, grandes artistas, compositores, músicos, instrumentistas. Então, quer dizer, você realmente bebeu da fonte ali e acho que ficou com maior convicção nesse momento do que você realmente tem como missão e que tem como vida, porque você teve nesse ambiente onde você realmente sentiu que ali era o seu lugar, né? Aquelas pessoas, aquela vivência, o que eles fazem da vida, isso te trouxe um pouco essa perspectiva sobre você mesmo, né? É interessante isso. Exatamente. Foi um momento assim que eu pude parar e olhar para dentro e entender que essa energia que eu vinha segurando, ela é algo que eu tenho que deixar fluir. Então, assim, foi um momento incrível dos últimos tempos, assim, da minha vida. Foi um momento que me deu um rumo, me mostrou que quando eu viesse para São Paulo, eu teria que vir com uma outra cabeça, teria que me posicionar e teria que entender que a partir de agora eu sou o Eric Sotero, mas eu sou o Eric Sotero cantor. As pessoas precisam aprender a me ver dessa forma, porque até então ninguém tinha muita ideia disso. Tanto que no primeiro show que eu fiz algumas postagens sobre esse show e a maioria das pessoas que me conhecem pelas redes sociais ficaram chocadas, porque ninguém tinha ideia. Era algo tão escondido que eu tinha, que todo mundo ficou chocado, as pessoas ficaram impressionadas. E eu achei muito interessante isso de, quando você foi para o interior lá de Campinas, parece que isso te dava um aval de dizer assim, você pode se tornar agora quem você quer ser, porque você está livre de julgamentos. Exatamente. Você vê o quanto a gente é oprimido, às vezes, em algum lugar, e às vezes você tem que sair mesmo fisicamente, geograficamente desse lugar para sua alma ser quem ela deseja. Realmente. É muita coisa, né? A alma de artista ela sofre. É assim, fala um pouquinho como foi, você já falou que a inspiração foram as tias, a mãe, o convívio feminino, né? O seu universo mais feminino. Mas a infância em si, o lugar é São Paulo mesmo, então? Então, eu passei alguns anos no interior da Bahia, no oeste da Bahia. O nome da cidade é Barra. A minha família materna, ela é inteiramente de lá. E eu aprendi a falar lá, aprendi a andar, então foi
um berço ali, idade, porque eu sou paulista, mas muito do que eu aprendi nas minhas fases iniciais de vida foram lá na Bahia, então eu carrego um carinho muito grande pelo estado, pelo lugar, pela cidadezinha que a minha família vem. Mas eu sou daqui de São Paulo mesmo. E a minha infância foi dividida entre lá e em São Paulo, mas aqui em São Paulo já foi algo mais retraído, porque a minha mãe, ela sempre foi muito medrosa. E eu cresci no bairro do Heliópolis, a maior favela de São Paulo. Então a minha mãe, ela morria de medo, não deixava eu pisar os pés na rua praticamente. Então eu cresci dentro de casa. Eu puxando o cabelo da minha irmã e ela me dando chinelada. Até contrastante com a Bahia pelo espaço físico, Sim. Correr, brincar, não sei se riacho por perto, mas uma infância verdadeira, vamos dizer. Olha, uma diferença enorme, porque o que acontece lá, essa cidade, ela é banhada pelo Rio São Francisco. Onde a gente tem casa lá, tem um barranco pequenininho, assim, coisa de no máximo 10 metros descendo na beira do rio. E aí, quando eu vim embora, eu me peguei no meio da maior favela de São Paulo. Assim, não saía de casa, e quando saía, para alguém que vem do interior da Bahia, era algo assim completamente diferente. Inclusive, tem uma curiosidade, a gente veio na época do Natal. Então, assim, eu creio que isso mexeu muito com a minha cabeça, porque quando eu estava lá no interior da Bahia, praticamente não tinha nem energia elétrica. Então, quando eu cheguei em São Paulo, que era época de Natal, e eu via todas aquelas luzes assim, isso me vislumbrava. E até hoje eu carrego esse carinho enorme. Chega a época do Natal, eu sempre fico muito emotivo, sempre fico extremamente feliz. Então, é algo que me toca muito por conta dessa lembrança que eu tenho. Eu vivi todo esse tempo lá na beira do rio e correndo solto, e aí eu chego, volto, venho para São Paulo, já num ambiente que era mais hostil na visão da minha mãe, então ela já me deixava mais preso, e aí mudou bastante coisa, assim. Tem a violência, por exemplo, Sim. O medo, as inseguranças e a própria insegurança de você ser quem você é, embora você era muito novo, mas você era livre, vamos dizer, lá na Bahia é livre, Sim. Com a natureza, com a vida, com a vivência, e acho que até para ser quem você era, e de repente você vem, tudo bem, urbano, moderno, né, as luzes, o Natal, uma coisa que talvez em outros lugares não tenha tanto, mas ao mesmo tempo opressor, mas isso tudo compôs quem você é, né, por exemplo, brincando lá, mas mesmo aqui, tudo isso. Então, eu acho que assim, quando a gente tem essa raiz do interior, eu acho que a gente sempre precisa voltar um pouquinho pra gente se parecer, a gente colocar a cabeça no lugar. Então, eu tinha realmente isso na minha mente há um bom tempo, só não havia tido coragem ainda, mas eu já tinha essa percepção de que quando eu preciso entender o que está acontecendo com a minha vida e colocar todos os pingos nos is, então eu preciso de um lugar calmo, preciso de tranquilidade, e foi isso que eu fui procurar no interior, porque eu sinto isso desde criança. Eu acho que essa realidade da cidade interiorana, da gente ter mais tempo, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue entender todo o caos que estava acontecendo e resolver os problemas. Então, assim, eu acho que eu vou carregar isso comigo sempre, uma coisa meio Maria Bethânia. Que máximo! De ficar ali naquele interior ali para se conectar consigo mesmo. E também, como você está falando, e a efervescência da questão da música, da arte, do lugar, isso também colide ali com a sua praticamente adolescência, e você ainda está meio que saindo até, 24 anos, mas ainda é muito jovem, vai, então, né, hoje em dia dizem até que vai até 30 e pouco, eu nem sei mais que idade que vai, mas porque tudo no adolescente, no jovem é muito, né, ele é vulcânico, assim, então junta tudo isso com um mundo diferente, um mundo onde você saiu da infância ali preso dentro de casa, puxando o cabelo da irmã, aí de repente você vai ter que ir para o mundo, descobre a arte, tem que trabalhar, então são várias questões aí envolvidas, né, então, mas tudo isso acabou que contribuiu para nascer um artista sensível, que está a fim de buscar mesmo esse espaço, esse lugar no mundo, e se sente pertencente a esse universo.
Então isso é bem interessante. E você falou de Bethânia, você falou de Lineker, tem vários artistas que te inspiram, mas você pensa em também fazer teatro? Olha, eu fiz teatro já durante aproximadamente 1 ano e meio na companhia. Eu fiz lá no CEL Heliópolis, era um projeto do Vocacional. E o nosso nome era Vox Populi. Nós fizemos o nosso primeiro trabalho, era uma apresentação sobre uma garota que ela era muito amada pelas pessoas, só que esse amor ele era sempre um amor superficial. As pessoas a amavam não por ela ser quem ela era, mas por outros diversos fatores. Alguns porque ela era bonita, outros porque ela tinha dinheiro e podia proporcionar festas. Então, no decorrer da peça, a gente foi apresentando uma deteriorização. Palavra difícil. Ela foi caindo no fundo do poço porque ela começou a reparar esse tipo de coisa, começou a acontecer algumas situações com ela que ela começou a perceber essa falta de valor, e aí no final ela acaba morrendo, e aí as pessoas começam a reparar em coisas nela que... Só depois que ela partiu. Só depois que ela partiu que as pessoas puderam ver a doçura que habitava nela, o quanto ela era uma pessoa especial. E aí, o final da peça, a peça tinha 2 partes finais. A primeira parte, ela era dos próprios personagens, eles reagindo a essa morte, depois... E de uma forma que eles encaravam esse fato de ela ser uma pessoa, de ela ter sentimentos, de ela ter sido alguém que vivia a sua vida de uma forma plena, mas que as pessoas não conseguiam enxergar isso. E aí, depois dessa parte, tinha um final onde nós colocávamos situações nossas mesmo, nós dos atores, onde a gente se sentiu da forma que ela se sentia. O nome dela era Alicia Silva. Então nós nos colocamos no lugar de Alicia Silva e compartilhamos alguns momentos onde nós nos sentimos não vistos pelas pessoas, só que nós fizemos isso de uma forma meio que em rodízio. Um exemplo, se éramos 10 pessoas, cada um escrevia no papel o seu sentimento e a gente rodava, e aí o papel que caía comigo, eu teria que criar algo em volta desse assunto que a pessoa colocou ali, só que eu não trazia aquilo da forma literal. E então a gente estava contando a história de um dos nossos atores, mas a gente não estava contando também 100%, a gente tinha adicionado cada um à sua forma. E nessa época que eu fiz o teatro, foi uma época que eu comecei a formar minha personalidade, eu comecei a me entender como pessoa, então eu carrego com muito carinho toda essa experiência, as pessoas, os instrutores que estavam comigo. Foi uma época muito boa. E na verdade o teatro ele vai contribuir e contribui muito para a sua carreira musical, porque sem dúvidas. Um cantor, quando ele está ali expressando, é bonito de ver, a gente sente aquilo, traz de dentro para fora. Sim. E a minha interpretação até das expressões, do movimento do corpo, isso tudo o teatro traz para você como artista, cantor. E aqui você viu que o nosso símbolo é o teatro. Eu vi, mostrar, sim, adorei. Que é o teatro da vida, onde a gente tem as nossas inúmeros papéis sociais. Cada lugar a gente às vezes é de um jeito, porque é assim que pede, as ocasiões são assim. Eu sou um tipo de pessoa, quando eu ponho algo na minha cabeça, eu quero correr atrás com todas as minhas forças. E assim, na questão da música, eu sou tão apaixonado que me faz sentir vontade de apresentar sempre coisas que sejam a nível profissional. Então, antes de eu conseguir sobreviver disso, eu tenho focado em estudar. Então, esse ano eu passei o ano inteiro estudando e eu vi, não somente eu, mas as pessoas próximas a mim viram que teve uma melhoria, viram que teve um certo retorno. Então, por agora, o meu foco mesmo
eu procurar o estudo e começar a me apresentar para as pessoas dessa forma, começar a ser enxergado assim. Muito bom isso, porque você falou o ponto fundamental, assim, você vai investir no estudo para apresentar um resultado que nem é para tanto, claro que para os outros, mas você quer a excelência no seu próprio, na sua própria apresentação, na sua criação, porque aí você vai pensar, puxa, eu gostaria de ter mostrado o meu melhor e consegui, porque o estudo é isso, ele proporciona o embasamento, você saber como buscar o talento, como florescer toda essa parte, né, de cantar, de tom, de voz, de como fala, como que põe a voz para fora e ela cai num ritmo bonito ali para quem tá ouvindo. Mais ou menos assim, né? Você tá certo isso, porque muita gente hoje cai de paraquedas e acha que é tão prático. Não é assim, é muito suor. Alcançar o nosso objetivo de trabalho ao mesmo tempo que no começo não tem tanto retorno. Então, assim, eu não tô pensando muito pra frente para eu também não me frustrar. Então, eu tô indo devagarzinho, tô entendendo como que funciona toda essa questão da profissionalização na música, mas eu tô muito animado, assim. Que bom, que bom. Isso é o combustível que vai te fazer, vai te levar para onde você quer. E às vezes, talvez, a gente sempre pensa também, a gente sempre fala de sacrifício, de luta, mas muitas vezes, de repente, você tá vai se achegando de uma forma tão natural que acaba que talvez não vai ser toda essa catástrofe que a gente fica imaginando, que como as coisas são difíceis, né? Quem sabe, até por essa tranquilidade meio baiana, né? No sentido de, não, vou fazer, mas vou esperar, vou fazer e não vou ficar buscando, esperando aquela ansiedade. E talvez, acho que talvez seja essa a chave. Sim, com certeza. E a sua mãe, ela gostou de saber disso? Que você sim, muito. Ir pro lado da música, ela apoiou? Ela apoiou muito, nós conversamos muito. Eu também não falei muito sobre o processo, eu só conversei muito depois que o processo já estava pronto. Uma das músicas que as pessoas mais gostam, das que que eu compus, se chama Sereia. E essa música eu a fiz porque em uma das apresentações que eu fiz, uma senhora assistiu e após o show ela me chamou e me disse assim que ela tinha gostado muito e que ela tinha visto em mim uma energia meio mística e misteriosa que ela lembrava uma sereia. E eu achei isso encantador, achei engraçado, eu fiquei muito tempo com isso na cabeça e aquilo ficava passando assim na minha mente. E eu comecei a olhar para mim interiormente e entender por que ela tinha me visto daquela forma. Eu comecei a enxergar que eu carregava uma feminilidade que eu trazia das mulheres que eu me inspiro na minha vida, que são as mulheres da minha família. Então, no processo de compor essa música, eu comecei a ver também em amigas, em outras pessoas, essa mesma energia. E isso me motivou a compor essa música. E nela, eu falo... Ela é uma música muito poética. Então, assim, tem algumas partes da música que eu falo coisas que não são literais. Quando eu digo, assim, sereia, me leva para ver o mar. Eu quis dizer que quando eu olho para essas mulheres, eu espero que elas me tragam um destino. Por isso que eu digo, me leva para ver o mar. Porque quando eu chego na minha mãe, eu espero uma palavra que ela me diga que eu tenha um direcionamento. Sereia, me ensina a te namorar. É um namorar de você me ensinar a viver os teus modos, é você me ensinar a levar a vida da mesma forma que você vive. Então é uma música muito especial para mim, porque quando eu a compus, eu olhei para todas essas mulheres que eu me inspiro e criei um sentimento em volta dessa música. Bom, não tem como eu não pedir para você
cantar pelo menos um pedacinho, Canto sim. né, alguns versos pra gente conhecer um pouquinho de Sereia. Canto, com certeza. É assim. Foi lá que eu vi, em meio às ondas saltava e brilhava como o sol. E eu senti aquele gosto de amor junto com areia e sal. Me permiti viver o pra sempre, aroma de paixão. Me encantei quando avistei tua beleza, tocou em meu coração. Sereia, me leva pra ver o mar. Sereia, me ensina a te namorar. Sereia, me leva pra ver o mar. Sereia, me ensina a te namorar. Me ensina a te namorar. Muito lindo, parabéns. Muito obrigado. Olha, imagina a gente vendo isso em um palco com uma estrutura. Aqui é um cantinho, mas dá pra sentir sim. A gente brinca assim, mas dá pra sentir a emoção, a poesia e toda a entrega. E aliás, o mais bonito é a fonte de toda essa, de tudo que trouxe essa letra tão bonita, né? O quão forte é a presença da sua mãe e das suas tias na sua vida e do universo feminino. Sim, com certeza. Eu, por ter essa criação majoritariamente de mulheres, eu sempre as tive como inspiração, então acho que vou carregar isso enquanto eu estiver vivo. Que lindo, que lindo. A alma de artista, que eu acho que é mais profundo ainda. Porque o mundo que a gente vive é um pouco hostil, dificuldades que a gente tem de tudo, todas as ordens, e de repente uma pessoa com tanta sensibilidade, com tanto amor, um olhar delicado sobre a vida, um olhar que também encara a natureza como uma fonte até de morada, de inspiração, quer dizer, é um abastecimento que vem da natureza. E aí a gente está em um mundo que é contrastante. Capitalismo, queimadas, mortes, como é que fica isso? Assim, para um artista é sofrido? Olha, sem dúvidas. Eu tenho tido vários momentos onde eu prefiro até me ausentar de redes sociais, porque essa explosão de informações na minha cabeça mexe muito comigo, porque eu sou muito sensível, sou muito emotivo, então assim, durante um bom tempo da minha vida, eu vivi imerso no universo das redes sociais. E hoje eu tenho tentado voltar de uma forma saudável, porque esse tempo que eu fiquei no interior me guardando, eu também meio que me afastei muito das redes sociais. Antes eu era muito ativo e hoje em dia eu já não consigo mais ter esse acompanhamento, porque é muita informação, é muita coisa ao mesmo tempo e assim, eu tô sempre ali tentando derramar alguma coisa positiva, mas a gente recebe aquela carga de coisa negativa de todo lado, então assim, é bastante difícil, porque a vida do artista, ela é sobre você colocar tudo que você sente de forma genuína para fora. E em muitos momentos a gente se vê preso porque, por exemplo, eu trabalho num lugar que eu trabalho de segunda a sexta, 9 horas por dia. Então, assim, eu tenho muito pouco tempo do meu dia pra mim mesmo. Eu tenho muito pouco tempo comigo, tenho mais o final de semana, então, assim, é uma loucura. Viver a arte nos dias de hoje, no mundo que a gente vive, tem sido uma loucura. Acho que é um caminho aí do mar, né? Quase que você está numa trincheira de guerra o tempo inteiro e tentando expressar o que há de mais profundo dentro de você. Exatamente. Foi lá que eu vi, e meio às ondas saltava e brilhava como o sol. E eu senti aquele gosto de amor junto com areia e sal. E permiti viver um prazer, aroma de paixão. E
cantei. Quando a gente tá organizado, tocou em meu coração. Sereia, me leva pra ver o mar. Sereia, ensina-te a namorar. Sereia, me leva pra ver o mar. Sereia, ensina-te a namorar. Ensina-te a namorar. Ensina-te a namorar. Ensina-te a namorar. Foi lá que eu vi, e meus braços da vez brilhava como o sol. E eu senti aquele gostoso de amor junto com a Lisa. Me permiti viver o prazer, aroma de paixão. Me encantei, quando avistei tua beleza, tocou em meu coração. Sereia, me leva pra ver o mar. Me ensina-te a namorar. Sereia, me leva pra ver o mar. Sereia, me ensina-te a namorar. Me ensina-te a namorar. Me ensina-te a namorar. Me ensina-te a namorar. Seria a pessoa não estar ao teu lado me beijar. Sereia, sereia, sereia divina que tranquilamente vagueia. Sereia, sereia, sereia que dança nas águas que correm minhas veias. Sereia, sereia que canta na noite em que a lua tá cheia. Sereia, sereia. Mas acho que todo artista, e acho que até nem sendo artista, a gente tem sofrido isso sobre redes sociais, sociedade, notícias, e isso tem sido complicado mesmo. Bom, a gente tem uma dinâmica, algumas, e eu quero te tranquilizar que não é nada muito, não é nenhuma catástrofe, é pelo contrário, é para expressar, para mostrar o que sente. E eu vou começar com uma... esse aqui é o Tesouro Perdido. Com licença. Isso. Se você encontrasse um tesouro perdido com uma lâmpada mágica e você tivesse a oportunidade, não tem número, tá? Não tem número certo. Fazer os pedidos que você queria fazer, quer fazer, quais seriam esses pedidos? Olha, por incrível que pareça, eu faria pedidos simples. Eu ia querer uma casa num lugar bem tranquilo, assim, que tivesse um espaço muito grande para que fosse possível eu viver tranquilo com amigos, poder receber amigos, família, e contrasto com outro desejo também, que seria ter meus filhos. É algo que, assim, desde criança eu sempre quis ter, e as pessoas até se assustam porque normalmente as pessoas não acham que a juventude de hoje queira ter filhos, mas eu tenho vontade de ter 4, então o primeiro seria casa, o segundo seriam meus 4 filhos, e o último, deixa eu pensar, vamos ver. E voltando, enquanto você pensa, os 4 filhos, como que você tem preferência de sexo, de nome? Olha, eu acho que seriam 2 meninos e 2 meninas. Eu acho, assim, não que eu tenha preferência, mas eu acho que seria. Sim, 2 casais. Sim.
E querer ser pai realmente é um desafio nos dias de hoje, mas é a continuação, né? Talvez você passaria todo esse sentimento para eles. Assim espero. Mas você pode conseguir, com certeza, você é muito jovem. E o outro, qual é? Eu espero que que muitas pessoas alcancem a minha arte e que elas se sintam tocadas. Isso é profundo. Levar uma mensagem e ela ser realmente, ela percorrer o caminho certo, ela sair e chegar num coração e permanecer e dali sair frutos, tipo admiração, complementar alguma coisa que ela precisava ouvir. Isso aí, na verdade, é uma profunda reflexão de alguma travessia, de algum momento que você passou sozinho e você sentiu que chegou lá, que chegou onde queria chegar. Que momento foi esse? E assim, tem momentos na vida que a gente pode ter família, pode ter várias pessoas, mas às vezes a gente é absolutamente só. Sim. E são doloridos, mas muitas vezes a gente, nesses momentos, também cria forças e perspectivas melhores de vida. Sim. Olha, sem dúvidas, acho que esse momento pra mim foi o momento que eu tava no interior de São Paulo. Porque eu tinha conseguido uma das questões que eu fui até lá para que ocorresse, que fosse eu estar um pouco afastado das pessoas que eu tinha mais proximidade. E como eu estava menos imerso em redes sociais, então eu não tinha um contato com as pessoas, e acabou que todo esse processo de eu me reencontrar, eu passei sozinho. Tudo o que ocorreu enquanto eu estava lá, eu tive que fazer tratamento de ansiedade também, então tudo o que aconteceu enquanto eu estava lá foi um processo que eu passei tudo sozinho, tudo refletindo, tudo buscando entender o que causava os problemas que eu via, que eu estava carregando, e como eu conseguiria me livrar disso. Foi um processo muito solitário para mim, e ele foi essencial também para eu entender que eu não consigo viver sem estar cercado de pessoas. Eu amo ter pessoas à minha volta, tanto amizade quanto família, eu amo estar com as pessoas. Então foi um momento assim de solidão que foi necessário para que eu chegasse aonde eu cheguei hoje, mas eu não gosto de ficar sozinho, não. É verdade, você gosta de interagir, faz parte de você, né? Sim. Da sua essência. Esse aqui é um troféu Vitória, e você pode oferecer, homenagear quem você quiser, inclusive você mesmo. Assim, que você tem agora uma assimilação na mente, de repente agora, onde você agora, nesse momento, de repente você transita na sua mente ali e pensa, quem é que pode merecer, quem Sim. é que te remete, enfim, é livre. Sem dúvida alguma, eu dedico essa homenagem às mulheres da minha vida, minha mãe, as minhas tias, minhas primas, e dedico a ela porque ela criou a mim e a minha irmã. Ela teve que trabalhar em 2 empregos durante muito tempo da vida dela, então ela sempre foi uma mulher muito guerreira, que é uma marca da nossa família. A minha família é uma família de mulheres extremamente fortes, que não tem medo de encarar a vida. Então assim, eu sou muito diferente, mas eu me inspiro, porque eu já sou muito mais sensível, já sou muito mais ali naquela encolhido, mas eu me inspiro muito nelas, porque nelas eu busco essa força. Eu vejo nelas essa força e eu busco ser alguém com essa força. Que bonito, elas vão ver isso, vão gostar dessa homenagem. Sim. Artista, ele sempre vai falar com mais gente, ele vai sempre tocar vários corações. Então você já tem que pensar agora grande para poder, né, lá na frente, como você já se apresentou para 100, mas pode se apresentar para milhares. Então, se você estivesse no seu palco, em algum lugar onde você fosse transmitir uma mensagem em formato de frase, de ideia, ou até um protesto, porque é livre, eu gostaria de que você usasse bem pertinho para passar essa mensagem. Minha mensagem é: o mar, ele pode ser turbulento, ele pode te derrubar, ele pode te carregar para o fundo,
Mas você tem que encontrar sempre forças para você voltar e depois você enxergar a calmaria que tem por trás dele. Porque atrás da onda o mar tá calmo, então deixa passar essa onda que vem a calmaria e você fica tranquilo. Não se assuste com o mar. É, não se assusta com o mar não, que ele vai ficar tranquilo depois. Ótimo. Bom, você é tão artista que até a mensagem é poética. Obrigado. Até a mensagem que você mandou, porque normalmente as pessoas falam, eu, por exemplo, eu tô tão assim que eu protesto, eu gosto de protestar, né? Enfim, outros já falam mais amor, não sei o quê, mas até a mensagem que você ali traz é uma essência artística, uma essência delicada, poética, é muito bonito isso. Ah, muito obrigado, de verdade. Bom, Eric, eu quero agradecer a sua participação, principalmente o seu deslocamento, assim, porque a gente está geograficamente bastante distante, mas você se dispor a vir, se comprometer e cumprir, porque isso é um preceito que eu acho que é básico, assim, a pessoa ser cumpridora das suas obrigações quando assume aquilo. E também, o tanto que você trouxe, assim, aqui pra gente, como eu falei o tempo inteiro, o lado artístico, o lado poético, sensível, o lado humano, essa liberdade que você tem de ser quem você é e de ter até tido esse enfrentamento, essa batalha, mas sim, tá se colocando pro mundo, tá se descobrindo como artista e tá tendo essa coragem e ousadia de ser quem você é, sem medo e sem impedimentos. É uma liberdade muito bonita e muito corajosa. E parabéns para sua mãe, para suas tias, para todas que te inspiraram. E por ser você uma pessoa tão querida, uma presença tão carismática que a gente já gosta. Eu agradeço muito você ter vindo mesmo, de coração. Olha, eu quem agradeço. Estou muito feliz de ter participado, de poder colocar para fora algo que eu nunca fiz, nunca tive essa oportunidade, então participar disso aqui hoje pra mim é algo demais, algo que assim, tá tocando bem aqui no meio do meu coração. Eu tô muito grato, espero que eu tenha deixado expressa essa minha gratidão. Muito obrigado por você ter me chamado, pelo convite, por toda essa proposta e por como você conduz. Eu tô muito agraciado, de verdade, muito obrigado também. Equipe, ele tá falando com a equipe. O sentimento que eu sinto agora é gratidão. Eu estive animado a semana, o mês inteiro esperando por esse momento, porque é a primeira vez que eu tô falando sobre o meu processo criativo, sobre como eu cheguei a ser quem eu sou hoje. Então, assim, quando eu estiver com meus 60, 70, 80 aninhos, eu vou estar lembrando desse momento, que foi a primeira vez que eu consegui colocar para fora todo esse processo que eu passei. Então, de verdade, eu tô muito grato, muito mesmo. E muita honra para mim de ser essa pessoa a estar aqui, enfim, também começando, né? Vou ressaltar aqui que eu também estou começando, e alguém acreditar, porque independente, não é uma questão por números, não é isso, é alguém que nem eu falei, de comprometer de vir e vir, porque eu já levei muitos canos, então eu valorizo muito quem vem até aqui, mas principalmente quem entrega com alma, e eu senti a sua alma, eu sinto nos seus olhos, eu sinto na sua expressão, de verdade, eu não estou falando isso sabe, porque eu não gosto desse tipo de fazer para agradar. Então, isso é muito importante, porque você realmente é de verdade. Então, parabéns por essa condição de artista, de pessoa, de ser humano. Agradeço muito. Você que está em casa e gostou de ouvir esse lindo relato e também quer contar uma história, um relato, nós também vamos fazer de forma online. Entre em contato com o número do WhatsApp que vai aparecer na tela. Obrigada, um abraço e até breve.